Finalmente a bola vai rolar. Nesse sábado, a partir das 16 horas, tem início o Campeonato Brasileiro de 2022. E hoje nós vamos analisar, nós vamos palpitar a respeito da primeira rodada. E no final do vídeo, nós falamos de apostas. Olá, meu nome é Fábio Casaca, esse aqui é o canal Futolices. E hoje vamos palpitar a respeito dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E como eu disse anteriormente, no final do vídeo vamos falar sobre apostas. Eu criei um desafio pessoal aqui, eu criei uma conta em um site qualquer de apostas, coloquei lá R$100 e a cada rodada eu vou apostar R$10 em algumas partidas. A ideia é ver se eu vou ter sucesso e no final do campeonato ainda vou ter algum dinheiro lá, se vai ter rendido, ou se depois de 10 rodadas eu vou ter que colocar mais dinheiro porque eu vou perder tudo. Enfim, vamos rapidinho falar sobre essa primeira rodada. Na verdade vão ser palpites, não tem nem como analisar porque os times estavam jogando em campeonatos diferentes, com níveis técnicos diferentes. Então eu acho que hoje é tudo muito palpite. Então bora. Então vamos colocar na tela as partidas dessa primeira rodada e vamos começar com os nossos palpites. Bom, primeiro jogo que abre o Campeonato Brasileiro de 2022 acontece na verdade às 16h30 no Rio de Janeiro, Fluminense contra Santos. O Fluminense tem desfalque do Felipe Melo, o Kaique pelo lado do Santos também não vai jogar. Ele sofreu uma contusão no nariz, quebrou o nariz aí na semana e não deve participar dessa partida. São dois mundos completamente diferentes, né? O Fluminense, que começou o ano muito bem, apesar de um tropeço lá na pré-Libertadores, terminou campeão do campeonato regional, do campeonato carioca. O Santos terminou mal ano passado, ainda não se acertou, chegou um monte de reforço aí que ainda nem jogou pela equipe. Então assim, vamos ser bem simples aqui, é Fluminense. O segundo jogo, às 19 horas em Goiás, Atlético Goianiense contra Flamengo. O Flamengo não tem Vitinho, mas tem um elenco gigante que não deve fazer falta. O que vai fazer falta para o Flamengo é um pouco de tranquilidade, porque o momento é turbulento dentro e fora de campo. Lá na Gávea é torcida cobrando elenco, cobrando comissão técnica, dirigentes. O time dirigido pelo Humberto Lauser, eu acho que o Humberto Lauser um bom técnico, pelo menos vem se mostrando na direção do Atlético Goianiense. Não é fácil jogar lá, então aqui eu vou de empate. Terminando a rodada no sábado às 9 horas, Palmeiras encara o Ceará. Existem algumas dúvidas, o Piquerez pelo lado do Palmeiras, o Richard pelo lado do Ceará, mas por outro lado o Lindoso pode estrear pelo time cearense. Bom, a diferença é enorme entre Palmeiras e Ceará. Independente se o Palmeiras entrar ou não com o time titular, eu acho o Palmeiras favorito para essa partida. Agora no domingo pela manhã, às 11 horas, no Couto Pereira, tem Coritiba e Goiás. Eu acho uma incógnita. O Goiás acabou de demitir o técnico. Eu já considerava o Coritiba uma equipe melhor e eu vou de Coritiba para essa partida. 16 horas temos dois jogos, dois clássicos. Vamos falar primeiro sobre o clássico no Mineirão entre Atlético Mineiro e Internacional. Pode ser estreia do Godin no Campeonato Brasileiro e o Atlético leva imensa vantagem sobre o Internacional em questão de elenco, em questão de momento. O Inter não começou bem a temporada de 2022. Aliás, no ano passado também ele não terminou bem. Então aqui é Atlético Mineiro. O outro clássico das 16 horas no Rio de Janeiro, Botafogo e Corinthians. Um desfalque do lado corintiano é o Fagner, que vai cumprir suspensão por ter sido expulso na última partida do campeonato passado. Outra incógnita porque o Botafogo tem jogador que nem estreou, nem mesmo o técnico ainda treinou o Botafogo em uma partida oficial. O Corinthians vem de resultados ruins, de pressão da torcida, ameaças a jogadores.
Então assim, pode acontecer qualquer coisa. Por esse motivo eu vou de empate. Às 18 horas, Fortaleza e Cuiabá. Eu não sei se o Fortaleza vai entrar com time misto, porque ele vai ter uma segunda partida pela Libertadores e acabou perdendo para o Colo-Colo nessa semana por 2-1. Mas ainda assim eu acho favorito, até porque o Cuiabá vai ter alguns desfalques, não joga Camilo, não joga Wendel, e aqui então eu vou de Fortaleza. Às 19 horas tem São Paulo e Atlético Paranaense. Tem dois desfalques importantes no São Paulo, o Rodrigo Nestor não joga, nem Gabriel Sara, que já não vinha jogando, né? No Atlético Paranaense não jogam Thiago Heleno, Léo Cittadini e Nicolas Hernandes. Eu, a princípio, estava pensando em colocar um empate aqui, mas depois que eu vi que o São Paulo, durante a semana, entrou com um time reserva na Sul-Americana, então isso demonstra duas coisas, que ele deve vir com força máxima e que vai colocar todas as fichas no Campeonato Brasileiro. Então eu vou de São Paulo para essa partida. Às 19 horas tem Avaí e América. Ainda que o América provavelmente esteja com todas as atenções voltadas para a Libertadores, perdeu a primeira partida, tem dois desfalques, um muito importante, o Wellington Paulista e o Berrio. Eu vou apostar no América simplesmente porque eu até agora não consigo confiar muito nessa equipe do Avaí. E para terminar a rodada, na segunda-feira às 8 da noite tem Juventude e Red Bull Bragantino. Aqui não tem muito o que falar, eu vou ainda que jogando fora. No Paulista o Red Bull andou tropeçando nas partidas fora de casa. Mas eu acredito que existe aqui uma diferença muito grande entre as duas equipes. Eu vou arriscar coluna 2 no Red Bull Bragantino. Bom, então esses aí foram os meus palpites para a primeira rodada. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui o site de apostas e eu vou distribuir esses R$10 aí em algumas apostas, e na terça-feira, depois que terminar essa primeira rodada, nós vamos ver o que aconteceu, se eu me dei bem, se eu me dei mal, se eu gabaritei ou se eu perdi o meu dinheiro. Vamos lá ver. Bom, então tá aqui, pessoal, eu já fiz a minha aposta, já gastei meus R$10 aqui para essa primeira rodada, e eu distribuí da seguinte forma: eu fiz uma aposta, uma múltipla, que é um tipo de aposta muito difícil de conseguir vencer, né? Porque você tem que acertar as 10 partidas seco. E se isso acontecer, eu apostei R$1 e eu posso receber até R$1.211. A segunda aposta que eu fiz foi colocando algumas dupla hipóteses, né? Por exemplo, no primeiro jogo, ao invés de apostar só no Fluminense, coloquei Fluminense ou empate. Aqui empate ao Flamengo, aqui no Palmeiras eu fui seco e assim por diante. Para essa aposta eu coloquei R$3, possíveis retornos 28. Depois eu criei 3 apostas personalizadas de R$2. Uma aqui para o Fluminense Santos, onde eu falo que o Fluminense vence, vai ter mais de um gol e vai ter mais de 6 escanteios. R$2 retorna 5,50. Para Palmeiras e Ceará, eu coloquei que o Rafael Veiga marca um gol nessa partida, o Palmeiras vence, vai ter mais de um gol nessa partida e mais de 6 escanteios. R$2 para receber 8,66. A mesma coisa aqui no Atlético Mineiro contra o Inter, esse aqui ainda paga até mais, porque eu coloquei que o Hulk marca um gol, o Atlético Mineiro vence, vão haver mais de um gol na partida, mais de 5 escanteios, e é uma partida em que os dois times não marcarão gol, apenas um deles, eu acredito que só o Galo. Apostei R$2, retorno de R$11. Então é isso, pessoal, esses foram os meus palpites para a primeira rodada. Esse aqui é o desafio das apostas, né? Vamos ver se eu vou me dar bem. Na
terça-feira, no final da primeira rodada, eu gravo um vídeo com os resultados. Agora, uma coisa que fique muito clara: eu não sou especialista, tá? Isso aqui não é dica de apostas, pelo amor de Deus, até porque quem faz apostas profissionalmente, eles nem fazem umas apostas malucas como essa de querer fazer múltiplas, 10 partidas de uma vez, entendeu? Então, assim, entendam que não há aqui nenhum tipo de dica, tá? Isso aqui é uma brincadeira que eu tô fazendo, um desafio que eu impus a mim mesmo, de colocar R$100 aqui e, baseado nos meus palpites, ver até onde eu consigo chegar, tá bom? Pessoal, vocês curtiram o vídeo? Deixa um like para ajudar a gente. Se vocês querem saber o final da história, aproveita aí para se inscrever, e aí vocês recebem as notificações com vídeos toda terça e sexta-feira. E é isso, muito obrigado para quem ficou até aqui, um abraço, até mais.